Você acompanha a partir de agora na Rádio Eldorado, programa Eldorado Comportamento. Os assuntos do seu universo e de todo o universo. Olá, 3 horas da tarde, 7 minutos. Estamos chegando com o nosso Eldorado Comportamento desta segunda-feira. Hoje é dia 19 de novembro de 2018. Já nos encaminhando para o final do mês de novembro, que é o penúltimo do ano da graça de 2018. Uma segunda-feira de céu lindo, depois de um domingo lindo de chuva, né? Porque estava precisando de chuva também, né? Então, uma segunda-feira radiante, de muito sol, céu azul no sul do mundo. A temperatura hoje ficou até agradável, friozinho de manhã, é bem verdade. 24,1 foi a máxima de hoje, 23,3 a temperatura agora na Estação do Marista, aqui no centro da cidade de Criciúma. Aliás, tudo a ver e nada a ver. O que se espera do profissional do futuro? No comportamento de hoje, nós vamos discutir esse comportamento do profissional do futuro. E quando é que é esse futuro? Está aí uma boa pergunta, né? Quando é que começa o futuro, especificamente? Né? Para quando a gente vai ter que estar preparado para essas mudanças? E que mudanças se propõe? Do que necessita o profissional de futuro? Palestra gratuita que acontece na SIC na próxima quinta-feira, dia 22 às 20 horas. E as inscrições são gratuitas no Simpla, com Y, né? simpla.com.br /Logosofia Criciúma, Fundação Logosófica de Criciúma, em prol da superação humana, palestra gratuita de que necessita o profissional do futuro, com José Celso Carbonar. Tudo bem, José Celso? Prazer em rever o amigo. Boa tarde. Boa tarde, Silmar. Boa tarde, os ouvintes. Né? Vai ser muito boa essa palestra. Né? Eu já estou imaginando o quanto será, porque em duas conversas que nós já tivemos aqui, em duas oportunidades que o José Celso esteve aqui conosco, foi uma aula. Eu fico imaginando uma palestra completa com o Zé Celso, a riqueza. Meu caro Gelson da Maia Pavão. Tudo bem, Gelson? Boa tarde, Silmar. Tudo bem? Prazer recebê-los aqui. Bom, prazer todo nosso. E aí, de que necessita o profissional do futuro? Quando é que é o futuro, Zé? É interessante essa pergunta. Né? Quando é que começa ele? Eu, quando era jovem, era um dos meus questionamentos. Né? Uhum. Quando que é o futuro? O Brasil é o país do futuro. Ok. Mas para nós, vamos puxar na prática. Ah. Nós conversando agora há pouco ali, ficou passado. Eu estou falando presente. Daqui a 2 minutos é futuro. Agora, eu posso avançar nesse tempo. Uhum. Então tem esse segredo, passado, presente e futuro. E alguma coisa eu tenho que realizar. E é que diga respeito ao passado, presente e futuro. É interessante, inclusive isto pode ser abordado na palestra. Uhum. Porque o futuro é a cada instante? É, exatamente. O que vão esperar de mim amanhã, por exemplo? Mas a gente costuma sempre pensar, não, daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, e o futuro é daqui a pouco. Que coisa, né? Tem uma música da... Como é que é? Ana Vilela? Não é Ana Vilela. A Vida é Trem Bala, né? Tem uma música muito bonita ainda, diga-se de passagem, a música, né? A Vida é Trem Bala. A coisa passa muito rápido, né? Não dá para... Você não pode não planejar, mas também não dá para perder muito tempo planejando. Como é que faz esse troço aí? É complexo, né? E talvez seja até simples demais, né? Uhum. Tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado para isso, né? Porque o tempo das horas é conhecido. Nós conhecemos o tempo da hora, mas tem um tempo que a gente vai abordar que a gente não conhece, que é o tempo mental. Isso não tem dimensão, porque ele é perene. Né? Então, esse é um dos segredinhos também que a gente vai ter que entender o que é esse tempo. Porque nós sempre falamos, temos que fazer um planejamento, o valor do tempo. Sim, mas que tempo você está pensando? Só o tempo na hora ou um tempo maior, que é o tempo mental, que ele é atemporal. Interessante, né? Vamos começar a esmiuçar esse negócio, porque agora começou a ficar interessante. Você está falando... Einstein dizia falava sobre a relatividade de tempo e espaço. Aí a física dizia, não, esse troço aí não funciona.
Nada é relativo, tudo é absoluto. Aí veio a física quântica e disse, não, o nada é absoluto, tudo é relativo. Mas como é que a gente vai brincar com esse negócio de ganhar mais tempo com esse tempo mental? Aí é que está o segredo da coisa. Nesse sentido, convém que cada um comece a compreender o que ele faz nesse tempo, que tem relação com a vida. Uhum. E aí tem relação também com tudo que vai acontecer a partir dessa formação e desse entendimento. Daí melhora para ele todos os aspectos. É claro que nós temos um fim determinado, todos nós sabemos, né? Uhum. Né? Um dia você vai morrer. Um dia vai morrer. Mas compensação, a vida continua. E aí eu preciso entender como isso que continua. E eu me preparar para isso, né? Com coisas práticas. Não ficar no imaginário, pensando em coisas do além e esquecer do exercício de agora, do aquém. Uhum. Então, é isso que nós vamos ter. É viver enquanto está vivo? É. Porque interessante é isso que você está falando, porque tem pessoas ainda, e talvez eles não tenham culpas. Eles vivem como se estivessem mortos. Quer dizer, é o morto-vivo da atualidade. Uhum. Porque não despertou. Então, aquele que desperta, eu gostaria o dia que estivesse encerrando essa etapa de vida, dar um tchauzinho, ô Silmar, estou indo, estou fechando aqui e abrindo ali, entendeu? Uhum. Porque aí dá um outro sentido para a vida, você perde o medo, você passa a ser valente, o entusiasmo vem, e você começa a conviver melhor com você mesmo e com os outros. Quer dizer, envelhecer hoje de manhã é meio que, como diz aquela brincadeira, meio que transmimento de pensação, né? Transmissão de pensamento. Eu falei sobre o tempo. E de que antigamente a gente via as pessoas falarem sobre o envelhecer como uma conquista, não como uma derrota. O envelhecer era uma conquista. Né? Um cidadão de cabelos brancos, como já estamos nós, né? Ele era visto pela sociedade com os anciãos, né? Em todas as culturas, o ancião era sempre consultado. Dizia-se que o diabo sabia muito, não porque era o diabo, mas porque era velho. Né? Então, o viver era um prêmio, era uma conquista. Hoje parece uma derrota. E isso é totalmente ambíguo, porque enquanto estamos procurando longevidade, nós tentamos negá-la. Né? Enquanto procuramos viver mais, negamos o tempo que vivemos. É uma coisa muito ambígua, muito, né? Ambivalente, uma coisa meio de sentidos contrários. Porém, o fato é que antigamente a gente dizia, não, envelhecer é um ganho. E o morrer é um prêmio, o morrer idoso é um prêmio de uma vida plena. E hoje nós tememos tanto a morte é tão assombrosa, enquanto ela deixou de ser um prêmio, passou a ser quase que um castigo. Mas aí quando você fala nisso, nós saímos da ciência e entramos um pouco em esoterismo, ou hoje a ciência já fala em vida após a morte? A logosofia fala disso? Olha, hoje podemos entender que não é algo esoterismo, algo especulativo. A logosofia é uma ciência, então nós temos que comprovar. Claro que eu não vou comprovar depois de morto, né, sobre. Mas é óbvio que nós não somos, não viemos aqui e não termina ali. Porque algo é eterno, algo continua. Então, temos que pensar nisso. Eu prefiro pensar que a morte faz parte da vida. É só um detalhe da vida. É claro que pode dar um sofrimento, dar alguma coisa, né? Mas é só um detalhe da vida, faz parte da vida. Uhum. Algumas pessoas, inclusive dizem que o autor é da Europa Oriental. Ele seria, depois eu vou ver aqui de onde é a nacionalidade do autor, da Conversa dos Fetos, que vem muito a calhar. Na Conversa dos Fetos, um feto seriam gêmeos, né, irmãos gêmeos dentro do ventre materno, e um olha para o outro e diz, você acredita na vida fora do ventre? Ou depois daqui? Ele disse, não, de forma nenhuma. Mas não lhe parece que há coisas lá fora, além do que nós estamos vivendo aqui? E o outro diz, não. A única coisa que eu conheço é este lugar, a única coisa que eu posso, me é palpável, eu acho que não existe nada além daqui.
E o autor comparava justamente, dava a sua versão, né, de que a morte nada mais era que uma passagem desconhecida e que nós, por exemplo, o momento de maior tensão e temor do ser humano é no momento do nascimento. Porque é a mesma angústia de sair do conhecido para o desconhecido. E a morte seria o mesmo mergulho. Nós tememos a morte como o feto teme o nascimento. Porque ele perde a sua segurança, o seu local conhecido, o seu local de consciência para um mundo que ele desconhece. Então é o mesmo mergulho do nascimento e da morte. Essa concepção lhe é plausível? Gelson, vamos lá. É interessante porque quando você traz esses movimentos, né, como o Carbonaro manifestou, a logosofia é uma ciência, né? Uhum. Então, nós estudamos principalmente aquilo que envolve a questão de eu construir a mim mesmo, né? Uhum. Mas o que eu observo e que o autor, né, da logosofia, o Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti, ele traz dois conceitos, né? Uhum. Um conceito sobre vida e um conceito sobre existência. Uhum. Ele tem seriam duas coisas diferentes. Então, por exemplo, poderia se manifestar nesse seguinte sentido, né? Um ser que tem uma vida profícua, né? Que desenvolve algo, uma contribuição, um legado, ele pode deixar de existir fisicamente, né? Uhum. Ele vai morrer uma hora. Agora, as ideias, os pensamentos, né? Aquilo que incorporou a sua vida e que contribuiu com a dos demais, continua na minha vida, na tua, na do semelhante. Essa é uma forma, né? Uma das formas de conseguir se observar que a existência, né? Ou de ela sobreexistência. Seria uma sobreexistência. Exatamente. Então, quantos gênios houveram na humanidade? Quantas pessoas, né? Quantos humanistas, né? Que deixaram conhecimentos valiosíssimos e que percorrem gerações. Pois bem, isso não morreu com eles, mas não é? aí algumas tribos indígenas norte-americanas tinham o conceito de que todos nós nascemos e morremos e que a nossa energia vital ela apenas se transporta para outra coisa, né? Mesmo ateus com quem eu conversei, eles dizem, não, nós continuamos vivendo, o nosso corpo vai adubar a terra e a nossa energia vital vai passar para o capim. Mas aí é muito longe daquilo que nós, ou eu vou virar uma águia, ou eu vou virar uma árvore, é muito longe daquilo que nós preconizamos, que é da nossa consciência continuar existindo. Eu acho que o grande medo, a grande angústia da humanidade, que são as 3 perguntas, quem somos, de onde viemos e para onde vamos, eu acho que seria mais para onde vamos. A gente não está muito preocupado de onde veio. A gente quer saber quem é e de onde veio para saber para onde vai. Essa é a nossa grande angústia. E a grande angústia da humanidade é a finitude da sua consciência. Eu existo aqui, daqui a pouco não existirei mais. Para que vale, então, tudo que eu estou fazendo aqui? É só isso aqui e acabou? Essa me parece ser a grande angústia, o grande dilema, né? E aí é que vem o questionamento. Para onde vamos? Né? E como vamos, que é a questão do profissional do futuro. A gente foi filosofando aqui e depois no próximo bloco voltamos para esse profissional. E chegamos aqui mais ou menos no seguinte, o que dá sentido à vida, né? Por isso que culminamos aqui de como nos preparamos para viver essa vida e como ela termina, como ela acontece e como ela termina. Depois do intervalo, voltamos já. Você ouve Eldorado Comportamento. 3h24. Clínica Odonto. Voltamos a apresentar Eldorado Comportamento. 3h30. Estamos de volta sem a trilha. Os músicos entraram em greve aí, o pessoal da banda. Muito bem, estamos de volta com o nosso Eldorado Comportamento desta segunda. É porque é segunda, né, cara? O pessoal da banda tocou o final de semana todo aí. Soltaram aí. Saíram da greve, então solta eles aí. Vamos ver. Estão animados mesmo, segunda-feira estão animados, não podemos reclamar.
Continuamos conversando aqui com Gelson da Maia Pavão e José Celso Carbonara. Aliás, José Celso que faz a palestra na SIC na próxima quinta-feira. De que, aliás, necessita o profissional do futuro? A palestra acontece na SIC às 8 horas na próxima quinta-feira, dia 22. Falávamos antes aqui sobre existência. O ouvinte está dizendo aqui um ótimo livro, Origem, de Dan Brown, que é o mesmo autor do Código da Vinci, como ele lembra aqui, Anjos e Demônios e outras, né? Trata disso mesmo, para onde vamos, né? Quem somos, de onde viemos e para onde vamos. A gente falou um pouco sobre isso aqui, mas é uma conceituação muito pessoal isso também, né? Agora, para onde vamos na quinta-feira? Nós vamos para a SIC, assistir a palestra do José Celso. E de que precisa esse profissional do futuro? Olha, João, ele precisa realmente saber quem ele é. É tão simples assim. Quem sou eu? Quem sou eu? E por que estou aqui neste momento? O que eu tenho que realizar, né? Primeiro, para o meu bem e, segundo, para que eu deixe, já como o Gelson falou aqui, o que eu vou construir para beneficiar os outros. Pode ser na profissão, pode ser numa criatividade, né, ou em algo diferente. Esse legado, que as pessoas, que seja útil à humanidade e às pessoas. Olha, quanto nós já somos beneficiados na área, por exemplo, da saúde, lá do SEIB, na área da lâmpada. Estava lembrando dele da agora. Lâmpada. Aliás, né? SEIB abriu mão de qualquer direito autoral pela vacina contra a poliomielite. Exatamente. Então, nós recebemos um legado fantástico. E aí, eu já refleti o que eu vou deixar? Porque eu tenho que ser ótimo na minha profissão. Eu tenho que triunfar na minha profissão. Aí, como realizar isso é que a gente vai informar ou dialogar lá na palestra. Agora, o profissional do futuro necessita do mesmo que necessitava o profissional do passado, então, esse comprometimento? O ser humano sempre necessitou disso. Como base, ele precisa se conhecer. Já Sócrates leu lá no templo de Delfos, já estava lá no panteão, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Mas a frase não é dele. Ele pegou aquilo, é uma chave. Mas como realizar isso? E a logosofia tem um método para realizar esse conhecimento. Isso é muito interessante. Um método para mergulhar, fazer a sua egotrip. Né? Os psiquiatras e psicólogos gostavam muito disso nos anos 60, né? Criaram se não me falha a memória, foi criado esse termo nos anos 60, egotrip, que é a sua viagem interior, né? Era um conceito muito interessante, né? De uma grande aventura interior, né? Dizem que Júlio Verne, quando escreveu Viagem ao Centro da Terra, ele se remetia justamente a essa viagem ao centro de si mesmo. Todos os monstros, todas as coisas que nós vamos encontrar dentro de nós mesmos. Diz que ele fazia uma metáfora nesse viagem. Não sei se... foi um artigo que eu li certa feita que fazia esta leitura de Viagem ao Centro da Terra. Não sei se é exatamente isso, mas esse mistério do que há dentro de nós, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Era uma das 15 frases de maior sabedoria, né? Colocadas no templo de Delfos, né? Foram chamados os 15 maiores pensadores da época, né? Na Grécia, para que cada um deles desse um dos segredos, né? Da mente humana, do conhecimento. E eu acho que Sócrates acertou na mosca, né? Não é à toa que ele é o mais conhecido, o mais famoso deles todos, né? Agora, o profissional do futuro, Gelson, tu é ligado à área de tecnologia. Além deste autoconhecimento, ele vai ter que conhecer muito também de tecnologia. Tem isso também na palestra? Vocês targiversam por aí, vamos ficar assim, entre o subjetivo e o objetivo?
Eu penso que o Carbonari ele tem uma experiência profissional como diretor de ciência e tecnologia da Prefeitura de Palmas, em Tocantins, né? Então ele conviveu nesse meio e com certeza ele vai trazer algumas passagens e experiências, né, no que diz a esse respeito. Né? Mas uma curiosidade, nós estávamos conversando no intervalo, que está conectado com o que você manifestou agora, tem uma das pessoas, um dos profissionais que influenciou o mundo da tecnologia e que traçou algumas previsões, por exemplo, de 2000 a 2015. Ele traçou algumas previsões tecnológicas, como ele era da área, enfim, do Google, enfim, e ele acertou 88%, 90% das previsões. E agora, ano passado, saiu uma previsão dele, aí eu não sei se poderia chamar de previsão, mas até 2099, né? Então, o que acontece, né? Eu convivi com a minha avó e eu tenho 37 anos, eu sou daquela geração do rádio de 3 botões. Minha avó tinha aquele rádio de 3 botões. E ela tinha o cuidado para não mexer, para não estragar naqueles 3 botões. Sim, a televisão com 3 botões, o rádio, a bateria com 2. Tu já tinha rádio com 3, nós era só 2, né, Zé? Então, veja só, o que essas gerações, né, falando por mim, na geração anterior também, as transformações que passou, né, e quais transformações estão por vir nos próximos 10, 15 anos. E ele traz assim, dentro de 10 ou 15 anos, a humanidade será capaz de prolongar a vida indefinidamente. Eu não sei, né? Enfim. Parece coisa de ficção para você, pois é uma previsão muito concreta na visão do futurista, que é inventor e diretor de engenharia do Google, que é o Ray Kurzweil. Mas a Universidade do Vale do Silício, de onde ele deve fazer parte, Sim, preconiza que para 2038 será o que eles chamam de... a singularidade tecnológica. 2038 será tipo a data base para o grande salto de expectativa humana. Que será para os humanos tranquilamente 150, 200 anos, nós vamos ver tranquilamente 150, 200 anos. Então quem chegar a 2038 e tiver grana, mas aí é que está o detalhe, eles acham que não vai custar muito, porque a coisa vai avançar tão rapidamente, vocês sabem da área da tecnologia, por exemplo, o vídeo, o cassete, né? Não o videocassete, o cassete de fita cassete, ele levou 30 anos para se popularizar. O videocassete levou 20. O videogame levou 15. Né? Do DVD para o Blu-ray, o DVD ainda estava sendo vendido, o Blu-ray já estava atropelando. Quer dizer, hoje a coisa é muito rápida. E eles acreditam que quem chegar aí por volta de 2038, 2040, vai pegar o pulo do gato ainda. Mas aí começam outros desafios, né? Que é a da superpopulação, né? E aí o que acontece, né? Nessa matéria me chamou a atenção, porque assim, enquanto eu fui lendo, ele foi trazendo assim, muitos aspectos que você vê como ficção, mas o cara é diretor do Google, né? Ele não ia se expor assim. Então eu vejo que a tecnologia está avançando de tal forma, mas a reflexão que eu faço, enquanto eu estava fazendo a leitura, é o seguinte. Os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, os mesmos anseios que a humanidade vivia lá do meu pai, 50 anos atrás, há 200 anos atrás, há 1000 anos atrás, há 2 anos atrás, as angústias, os problemas, a vida interna do ser humano não mudou. Não mudou. E aquilo, e então? Quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Tudo resume nessas 3 benditas perguntas. Aí o que acontece? A tecnologia, as profissões vão ser revolucionadas. Há uma previsão, né, dos institutos de tecnologia que a partir de 2030 praticamente mais de 50% das profissões, mais inclusive, né, aí, vão ser extintas. Aquela que é repetitiva, né? Então, o que envolve arte, que envolve pensar, que envolve a questão do ser humano, é aí que, que vai surgir essas novas profissões, né? Mas da mesma forma, eu observo que quando eu comecei profissionalmente, eu recordo de uma passagem que eu não tinha domínio técnico. Eu estava numa área, junto com um colega meu, que tinha o domínio técnico. Ele conhecia muito bem, né? E tinha um respeito por isso. Mas teve uma situação lá no trabalho que ele faltou com ética. E aí? Né? A partir daquele momento a empresa demitiu. Gelson, você assume a partir de agora. Aí você viu que já Eu fui atrás do aspecto técnico.
Já eram dois quesitos, conhecimento técnico, ética. Então, conhecimento técnico, tecnologia, vai revolucionar? É importante? Mudou nossas vidas? Mudou. Agora é o seguinte, a humanidade, né? As suas perguntas, as suas inquietudes, as suas respostas, as suas dúvidas, os seus medos, vai mudar? E uma outra grande pergunta que eu faço, quem toma as grandes decisões no mundo hoje, ele sabe usar computador? Ou ele simplesmente sabe usar a cabeça? O grande segredo vai estar em usar a máquina ou a máquina humana? Depois do intervalo comercial nós falamos sobre isso. Você ouve Eldorado Comportamento. 3h42. Pneus e promoções. Hoje é dia 19 de novembro de 2018. O nosso Eldorado Comportamento sempre não. Continuamos conversando aqui no nosso programa Comportamento com Gelson da Maia Pavão e José Carlos Carbonar, do Instituto Logosófico, a Fundação Logosófica aqui de Criciúma. Palestra gratuita na próxima quinta-feira, 20h, na ASIC, de que necessita o profissional do futuro. E antes do intervalo ficou a pergunta: o profissional do futuro vai ficar com a cara enfiada no WhatsApp o dia inteiro e só navegando, e Facebook, Instagram e o raio que o parta? Ou ele vai dar atenção para outras coisas, para a interação interpessoal, meu caro Carbonari? E aí? Olha, o profissional do futuro vai ter que inovar. É sobre essa inovação que nós vamos abordar. Eu estava recordando aqui, João, na velocidade com que está o avanço tecnológico, talvez não dá nem para medir, né? Porque a gente não alcança. Tem um dito, que eu não sei quem é o autor, que diz assim: vamos em frente. Não é porque atrás tem gente, não, é porque tem muita gente na frente. É interessante isso, né? E o Gelson falou que há uma probabilidade de muitas profissões não existirem, como eu venho do avanço tecnológico da era do mimeógrafo, olha onde nós estamos hoje. Mas a inovação nós estamos falando com respeito ao humano, ao homem. E vendo isto, quanto eu avancei, desde o tempo que eu resolvi não ficar nessa inércia do dia a dia, né? É necessário o trabalho, você tem que tirar o teu sustento, tem tal, mas há algo que tem que estar juntos, é não esquecer de você mesmo. Né? Tem gente que vive para trabalhar, é o contrário, tem que trabalhar para viver, e viver bem. Então, eu estava fazendo as contas aqui, o Gelson trouxe a previsão para 2099, né? Quando eu iniciei a refletir quem sou eu e fazer um ponto de envergadura, sair dessa linha vagarosa, se eu medir o que eu tinha naquela época, que apenas 22 anos atrás, e que eu some ou analise o que eu tenho hoje, o que eu avancei, eu precisaria hoje estar com 500 anos. Mas isso você fala, do seu ponto de vista financeiro, material ou geral? Do ponto de vista humano. Humano. Porque a preocupação material é natural, mas não pode ficar descolada dessa preocupação humana. Porque senão o patrimônio meramente material ele é efêmero, ele se esfumaça um dia e a vida tem que continuar. Então, nada mais do que importante fazer o material, ao mesmo tempo fazer esse outro lado da necessidade humana, atender à necessidade humana. Né? Porque o legado material, na minha idade, já está resolvido, meus herdeiros já estão resolvidos e tal. Eu estou falando de um legado além disso. Perfeito, perfeito. Você não se trata apenas de fazer um testamento de usufruto. Né? Estão divididos os terreninhos do pai assim, o dinheirinho do pai está lá, o dia que o pai morrer, vocês se matem aí para dividir o resto. Não é isso. Não é isso. É um patrimônio que, às vezes, quando eu iniciei a
a querer saber dessas coisas, né? Meio que especulando, como você falou, meio esotericamente, porque às vezes a gente passa por várias correntes, isso é normal, né? Eu já abordava, às vezes, esse tema, achando que, na partida, alguém tinha a maleta, tinha o saldo inicial, tem um recurso inicial, mas só que recebemos sem as chaves. Então, eu tenho que descobrir as chaves para eu dirigir minha vida e acessar essa maleta, que são esses recursos que nós temos, né? Naturalmente. Perfeito. Boa tarde, Silmar e entrevistados. Interessante a observação a respeito dos períodos de evolução tecnológica por conta dos modismos que voltei a ouvir música em vinil e notei como isso é importante para conhecer os artistas preferidos, pois é difícil adiantar precisamente uma faixa do disco. Coisa que nas mídias digitais muda facilmente para outra faixa para ver somente o que mais agrada. E me parece que o nosso cotidiano está assim. Se não gostamos, simplesmente tocamos para frente, sem experienciar todos os aspectos. Olha aqui. A exemplo é o fato de que estamos nos tornando leitores de cabeçalhos e não de matérias, diz o Ricardo. Muito bem colocado, Ricardo. Aliás, o jornalismo hoje se preocupa muito com isso. Né? É o jornalismo de manchete. Né? Ninguém mais quer saber do resto. Só a manchete. Ele pega a manchete, copia, cola e acha que já está tudo resolvido. E toca para frente, sem ver o resto da matéria. Né? Isso é complicadíssimo. Né? E nós nos tornamos leitores de 2 linhas. Se tiver mais do que 2 linhas, ninguém mais quer ler. Né? E um conteúdo realmente importante e interessante para a vida não se lê em 2 linhas. Infelizmente. Se lê uma linha de cada vez, é bem verdade, mas aí tem que ler muito. Outro dia eu estava olhando, quando você começa a trabalhar com trabalhos científicos, né? E referenciamento bibliográfico, e um livro que eu já citei aqui várias vezes, livros que eu gosto muito, que é o Armas, Germes e Aços, e Uma Breve História da Humanidade. Eu fui ver o referenciamento bibliográfico, tem 400 livros. Ou seja, o cidadão teve que pelo menos ler alguma coisa de 400 livros antes de escrever um livro bom. Tá? E aí eu fico perguntando, quantos livros eu já li? Tá? Quanto desses livros eu anotei? Quantos dessas informações eu realmente me apoderei delas? Né? Eu realmente incorporei quanto dessa sabedoria contida nesses livros que eu li até hoje? Porque ele leu 400 livros e ele não é poderou o termo, né? Mas ele absorveu muito daquele conhecimento para depois escrever um livro. Então veja quanto de referenciamento você tem antes de se meter a sair dando os seus pitacos no mundo, né? Interessante isso. E o que o Ricardo coloca aqui é bem isso. Não é lendo 2 linhas no Facebook e manchetes de jornal que a gente torna-se um analista, né? É muito preciso. Aliás, o profissional do futuro vai ter que tomar muito cuidado com isso também, né, o Gelson? Sim. Muito interessante o ouvinte, a reflexão que ele fez, né? Porque eu observo em mim também essa natureza, né? Porque a gente tem uma tendência de ir ao superficial, né? Das coisas. E é interessante que a ciência logosófica tem contribuído para mim, né? Em começar a despertar o interesse por esses aspectos mais profundos, né? Então, é aquela imagem, assim, eu posso ficar num mar ou num lago, nadando na superfície e tentando ver os peixinhos lá, né? Colocar uma máscara de mergulho e descer mais um pouquinho, ou pegar um submarino e conhecer bem o que existe lá na profundidade, né? Então, depende dos recursos que eu tenho, é a profundidade que eu vou atingir, né? E eu vejo que é o mesmo com esses conhecimentos. E também o desejo que você tem do conhecimento. Exatamente. Né? Aí é que tá. Senhores, para ir à palestra é só ir. Não precisa se inscrever, não precisa... Na SIC, 8 da noite, quinta-feira. Não é isso? A inscrição, Silmar, pode acessar o Simpla, com Y, né? .com.br/Logosofia Criciúma. Uma inscrição gratuita, só para a gente ter a noção de inscrições e dimensão de espaço, tá bom? Perfeito. Palestrante, o cidadão que nós temos a grata satisfação de receber mais uma vez aqui, que é o José Celso Carbonara, administrador com especialização em finanças
e Controladoria e Especialização em Gestão Pública e Sociedade, ex-diretor de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Palmas. Aliás, Palmas Tocantins é tido como a cidade mais bem planejada do Brasil. Né? Brasília também foi muito bem planejado, só que eles não planejaram o que ia dominar o troço. Isso saiu fora do planejamento. O Palmas está bem melhor nisso. Senhores, muito obrigado. Foi um prazer tê-los nessa tarde aqui conosco. Obrigado, Samuel. Obrigado. E a você também que nos acompanhou, muito grato pela sua companhia, pela sua audiência. E você fica agora ainda com uma presença muito ilustre do nosso querido Antônio Miguel Elias Colossi, o Café da Tarde. Um abraço a todos, até amanhã. Tchau, tchau.